Mas, primeiramente, meu bom dia. Bom dia, né? Bom dia a você, Roberta Canetti. Bom dia a você, Marcelo Almeida. Mas um bom dia todo especial aos ouvintes da Rádio T, onde quer que se encontre, né, Marcelo? É. No campo, na cidade, Ixi, na praia, nossa. ou lá em Londres, né? Em Como Londres, tá o Preto, né? Preto. Um bom dia todo especial a vocês. Muito obrigado. Pra nós, assim, pra nós é sempre assim, saiba que você, assim, a gente tá aqui falando, mas você é uma, assim, se desse pra ficar 2 horas por dia falando, Zé, você tem uma, é engraçado, né? A gente entrevista muita gente, sim, mas você é peculiar. Você saiba que você é diferente de todos e todas que vêm aqui. Então você traz uma, parece que você já é da Rádio T pelo menos há 10 anos comigo. Essa é a sensação que a gente tem, que a sensação é que é a tua segunda casa, a Rádio T. Isso é uma coisa muito legal. E é engraçado, e todas as né? vezes muda um pouquinho, né, a abordagem. Isso é mais Sim, interessante. sim. A cada ano a gente passou por períodos, inclusive da pandemia, em que você teve falando verdade, sobre sim. suicídio e saúde mental na pandemia, depois na pós-pandemia, muitas pessoas agora? desempregadas, muitos adolescentes que ficaram enclausurados por quase 2 anos e que tiveram consequências na saúde mental, os jovens, enfim, idosos, muitas pessoas que perderam entes queridos. E agora a gente está numa outra etapa, né? E aí queria começar perguntando para você como é o cenário que você enxerga hoje e o que se destaca de um ano para cá com relação a questões de saúde mental. A gente sabe que uma delas é a jogatina, que a gente tem falado muito, né? Inclusive com ouvintes que contam casos. Sim. Teve um que contou que o genro se suicidou em função de vício em jogo. Então, qual é o cenário hoje da saúde mental do brasileiro? Então vamos lá, né, Roberto? Primeiramente, né, esse é o Setembro Amarelo, é um mês importante e para os ouvintes que estão acompanhando agora um pouquinho da nossa história, né, Roberta? Quando a gente fala em atentar contra a própria vida, Marcelo, é como se a pessoa entrasse num túnel muito escuro e ela sabe que tem um abismo, mas ela não sabe quantos passos ela precisa dar para ir nesse abismo. E há 5 anos atrás eu encontro com o Márcio Martins e aí é o meu grande agradecimento a ele e converso com ele para a gente fazer alguma coisa. E aí a nobreza da Rádio T, né, Marcelo? Ele falou assim, me convence que eu tenho que levar pro ar um assunto desse. Eu falei assim, Márcio, você já parou para pensar que uma pessoa que está num corredor escuro, você tem a possibilidade de acender um interruptor e a gente dar luz para essa pessoa? E ela poder mudar o caminho dela. Então, esse é meu agradecimento a vocês, Marcelo. Você não tem noção da força que vocês têm levando informação para as pessoas. O que mais mata no Brasil, Roberta, é o estigma e o preconceito ainda. Então, quando a gente consegue dar essa luz para essa pessoa, porque o sentimento de tirar a própria vida, Marcelo, é ambivalente. Por mais que a pessoa está canalizando esse caminho pro abismo, alguma coisa, alguém pode estender a mão para ela. E é esse acolhimento que vocês fazem de manhã com um poema. Um poema desse, Marcelo, muitas vezes a pessoa repensar sobre a vida dela. Porque é ambivalente. Ela fala assim, não, eu vou sair daqui, eu vou pegar meu carro, eu vou pra BR e vou jogar na frente de uma carreta. Ela vai escutando o Marcelo Almeida. Fala, cara, mas é verdade. Né? Será que não está sendo ganância comigo eu deixar minha família numa situação que eles vão ficar desassistidos em todos os aspectos? Então, essa informação muda muito a vida das pessoas. Né? Quando a gente traz a questão de saúde mental, Roberta, veja que interessante. Os países desenvolvidos vêm reduzindo o suicídio e o nosso país vem aumentando. Esse é o que mais preocupa a gente, que a gente não está conseguindo ter políticas claras para redução de suicídio. E agora vem essa questão do jogo, e olha a leitura que eles trazem, Roberta. Já se fala que o vício em jogo será o novo crack. Olha a gravidade que é isso. Primeira vez que tu viu isso, hein? Vai ser o novo crack. Interessante que ontem, inclusive, saiu uma pesquisa, acho que foi a Folha de São Paulo que estava noticiando isso, sobre o aumento dos divórcios em função... inclusive, eles trazem um caso ali. É uma matéria da BBC Brasil que a Folha de São Paulo reproduziu. Falando que uma advogada que eles entrevistaram de Americana no interior de São Paulo contou que 80% dos casos de divórcio que ela atendeu do ano passado para cá tem alguma relação com vício e jogos. Eu tenho percebido no consultório também, né? Eu não trabalho tanto com dependência, eu foco mais na depressão e suicídio e ansiedade, mas eu tenho atendido pacientes que vêm, famílias devastadas pelos jogos, né? Esse tempo eu atendi um jovem, imagina que situação, Marcelo, um jovem que faz faz curso de engenharia de software, e ele tem uma dependência em jogo, e aí ele volta para a faculdade ou não? O gatilho dele vai ser, ele vai ter sempre acesso a um gatilho. Eu dei um exemplo para ele, falei assim, é como se você tivesse uma dependência em álcool e teu pai fosse dono de uma cervejaria. A gente vai precisar te ajudar, aí eu preciso de uma estratégia multidisciplinar. Aí eu preciso de uma terapia ocupacional muito bem conduzida para dependência, tanto de jogos quanto das dependências químicas. Preciso de uma psicóloga também para trabalhar com dependência, porque sozinho eu não tenho perna. Eu vou conseguir com a medicação diminuir o craving, a fissura, a vontade do uso, mas as estratégias ambientais e diárias precisam de uma equipe multidisciplinar. Quando você fala dos países desenvolvidos, essa sempre é a preocupação quando eu fui deputado federal. A gente deveria sair de um plano nacional para o estado e para o município, ou a gente começa com bons exemplos em algumas cidades e leva isso para o estado inteiro?
Qual o caminho que você deveria O fazer? melhor estudo, Marcelo, que mostra como que reduz o suicídio no Brasil, vamos pegar esse caso. Eles pegaram 20 mil artigos. O que eles chegaram à conclusão? Primeira e mais eficaz ferramenta para redução do suicídio, capacitação da atenção básica. Nós somos 14 mil psiquiatras para 200 milhões de pessoas. Não tem psiquiatra para todo mundo. Em Curitiba, no Paraná, no Brasil, não tem. Mas se nós criarmos ferramentas e protocolos uniformizados de atendimento na atenção básica, eu consigo reduzir o Que suicídio. alguém na unidade básica de saúde? Não, Seria? todo mundo. Desde a pessoa que serve o cafezinho, a pessoa que atende, até você. Entendi. Porque a gente tem como capacitar essas pessoas, Marcelo. E daí em 3 minutos para o ouvinte aprender a avaliar suicídio. É simples, Roberto. É o seguinte, se a pessoa chega para você e diz assim, ó, tô querendo tirar minha própria vida. Primeira coisa, se ele tem tentativa prévia, o fator de risco é alto. E aí, Marcelo, entra o macetinho dos 4Ds. Se a pessoa tem depressão e ela tá com uma dependência e tem uma situação de desespero e desamparo, vai dar quase 100% de suicídio. Como é que eles pesquisaram isso? Eles pesquisaram 10 mil prontuários médicos. Desses 10 mil, 9.700 pessoas que cometeram suicídio tinham sintomas de doença mental com diagnóstico firmado. 300 tinham sintomas, mas não tinham o diagnóstico. Então, ou seja, de cada 10 pessoas que tiram a vida, 10 têm doença mental que é passível de tratamento. Dessas 10, 4 têm depressão. É muito. Dessas 10, 3 têm uso do álcool ou outras substâncias. Agora, associa álcool e depressão, dá 70%. E aí vem o desespero e o desamparo. E aí entra uma outra coisa, né, Marcelo? A carência é a mãe da solidão. É a carência que é a mãe da solidão. Pessoas que têm carências, que não têm a sua religiosidade, não têm pertencimento a grupos de atividades sociais, se sentem extremamente sozinhas. E esse sentimento sozinho traz o desespero e traz o desamparo. Então a gente consegue mensurar hoje o risco de suicídio, que qualquer pessoa pode avaliar, né, Roberto? Então, quando eu tenho esses fatores de risco, aí eu tenho que ter os fatores de proteção. Quais são de proteção? Filho em casa, crianças em casa, pertencimento e religiosidade. É importantíssimo, Marcelo, pessoas que praticam, que professam a sua fé independente, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, esse praticar, esse estar participando da religiosidade favorece e ajuda também na saúde mental em todos os aspectos. Por quê? Por que a espiritualidade traz Primeiro, esse alento? Pertencimento. Se eu vou tem um estudo com Fazer 80 parte mil de um pessoas, grupo. 80 mil pessoas eles pesquisaram por 14 anos e notaram assim, quanto mais a pessoa frequenta o seu ambiente e professa a sua fé, mais ela se sente pertencendo, então ela se sente cuidada, acolhida, não tem desespero, não tem desamparo. Já descarto 2D. Tira 2Ds. Entendeu? Aí agora se eu fico com depressão e dependência, mas eu tenho os outros Ds, eu consigo mensurar o risco. Então é isso que a gente quer. E aí É depressão, dependência, desespero e desamparo. desespero e desamparo. Desamparo. Que lindo esse troço. E Mas é engraçado essa coisa da religiosidade. Olha, eu faço retiro há 2 anos, fico 3 dias, é um braço do Opus Dei, mas é um pertencimento tão grande. Eu tava essa semana em Bombinhas nadando, me ligou o Ives Gandra. Pra mim, me ligar o Ives Gandra, e daí? Onde você tá? Eu tô entrando na água aqui em Bombinhas pra nadar. Eu tô entrando aqui numa padaria meio chechelenta. Padaria ruim aqui, feia. Acho Café gelado. Café gelado. Daí eu falei, então, é um pertencimento pra mim fazer parte, ser católico e conviver com o Ives Gandra, que é um homem que era o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, um ministro, um homem conhecido nacionalmente, Ives Gandra. Jurista, né? Jurista. Então você tá lá com o Ives Gandra. Então eu sei que eu tenho um pertencimento de estar ali com ele. Eu sei que, Ives, eu tô com um problema, você me ajuda, você me ampara, eu tô ansioso, tô com ele vai me entender. Assim, o Ives Gandra é parecido com ele, é uma solução, é um colo. Pô, posso visitar o Vinhedo? Pô, tô meio mal, cara, não tô bem no casamento, tô com medo do meu filho. Eu tenho certeza que ele falou, vem pra Guarapuava. E sai de lá transformado, né? Então eu acho que é muito lindo, a coisa do pertencimento, assim, nesses retiros, assim, eu falo, nossa, e é engraçado, eu acho que é tão bom quando eu vou na missa, assim, 11 horas da manhã, domingo, assim, fico olhando que eu pertenço àquela comunidade que tá rezando. Se sente seguro, né, Marcelo? Eu acho. É muito legal. A gente tá... Mas como é que é a abordagem esse ano depois? Eu queria saber. A gente vai precisar fazer a pausa. São 7h30, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Aos ouvintes que não nos acompanham na sequência, a entrevista fica disponível no YouTube, dá para assistir ela inteira depois lá. Aos demais, a gente vai para o intervalo e volta na sequência. Bom fim de semana aos que ficam. Um abraço. São 7h34, a gente está com o Dr. Kleber Ferreira hoje aqui, falando sobre saúde mental. Falou sobre a questão da religião como um ponto de apoio, né, a espiritualidade, buscar grupos de pertencimento, são soluções para ir melhorando a questão da depressão, muito associada aos casos de suicídio. E passamos rapidamente sobre a questão das dependências, que eu sempre acho interessante da gente explicar para as pessoas
Porque o vício em álcool, em drogas, em jogo, em qualquer coisa, ele também gera, né? Existem estigmas sobre isso, e ele também gera nas pessoas, às vezes, a sensação de que aquela pessoa não está afim de trabalhar, não está afim de levar a vida do jeito correto, tem muito preconceito com relação à pessoa que tem a dependência. E muito pouca compreensão sobre o que leva a pessoa a criar um vício, né, uma compulsão. Como é que funciona o cérebro da gente com relação a isso? Por que algumas pessoas se viciam em química, né, álcool, drogas, e outras se viciam, inclusive, em tecnologia, telas, jogos? O que acontece com o cérebro? Perfeito. Então vamos lá, Roberto. Então assim, ó, o nosso cérebro ele não consegue separar substâncias que podem causar dependência. Então muitas vezes a pessoa que tem um bisavô que era dependente no álcool, ela tem uma modulação genética, ela tem uma alteração cerebral em determinadas áreas do cérebro. Quando ela começa a ter contato com substâncias que ativam essa área, que é denominado centro do prazer, mas de prazer não tem nada, só tem prejuízo. Quando ela estimula esse centro do prazer, o comportamento muda em busca permanentemente daquela substância. Então aquela pessoa que diz assim, ó, eu parei de tomar bebida, mas eu comecei a tomar um tal de Rivotril. Agora eu tomo 5 Rivotril por dia. Ela só trocou a dependência. É aquela pessoa que diz assim, ó, eu parei de usar o Rivotril, mas agora eu não consigo mais desligar do jogo. Eu tô o tempo todo no tigrinho, fazendo apostas. Ou eu não consigo mais sair de um jogo de bingo a tarde toda, porque o cérebro modula o comportamento dela. Essa mudança que traz, principalmente em relação à dopamina, faz com que ela deixe de se alimentar, deixe de estar com pessoas que lhe trazem prazer, que lhe são importantes, para ficar naquele momento do jogo. Para aquele prazer que ela vê como imediato, mas só que depois, quando dá o pico da dopamina, depois vem a serotonina que baixa. A pessoa fica mal, ela fica como se tivesse um quadro depressivo. Ela quer o quê? A droga de novo. E ela entra nesse ciclo permanente de buscar dependência. E essa questão da vergonha, né? Principalmente quando a gente fala dos jogos, né? Pessoas que estão gastando aí, às vezes, o dinheiro da compra dos alimentos, a gente até falou sobre isso hoje, deixando itens de lado já no supermercado por causa da falta de os dados dinheiro. da Roberta, sim, assim... sim. A gente Vendendo a própria casa. A Roberta trouxe Sim. dados que, assim, ela mandou uma matéria pra mim que, assim, a classe C e D, homens de 18 a 29 anos, muito, então são pessoas que têm menos condição financeira, menos estudo e que já têm pouco dinheiro, e daí desse pouco dinheiro que sobra, que compravam um fio dental, um cotonete, um shampoo, um Danone pro filho, um queijinho, uma comida melhor no final de semana, eles estão jogando no... Estão indo pro Betis, é isso, né? E casos também como esse que eu até falei da BBC, que o sujeito vendeu a casa da família Sim. e jogou o dinheiro todo enfim, essa questão da vergonha associada ao vício e as consequências do vício, isso é muito comum no álcool também, né? A pessoa vai perdendo o controle, chega de madrugada em casa, fica agressivo, deixa de trabalhar, perde emprego, enfim. Isso, com certeza, tem uma relação muito próxima com o suicídio, Importante que nós compartilhamos com os ouvintes, Roberto e Marcelo, é o seguinte, o que eu tenho percebido no consultório? Os jovens, eles têm muita habilidade hoje, e alguns pacientes me relataram isso, eles conseguem abrir uma conta muito rápido. Então eles abrem uma conta e conseguem um crédito muito rápido. Que os pais fiquem monitorando esses comportamentos. Porque o que eu tenho recebido são jovens isso, que eles estão fazendo grandes dívidas usando os dados dos pais. Os pais são mais analógicos, eles são muito tecnológicos. Essa diferença, que os pais fiquem atentos nesse compartilhar informação com os filhos. Por mais que o filho é uma pessoa confiável, eu confio nele, mas comece a observar isso e monitore as suas contas. Ontem entrou no carro, tem 11 anos de idade, o filho da Silvia falou, mãe, Marcelo, por que você não abre uma conta pra mim? Olha o que você tá falando. Eu falei, como assim? Não, no Nubank. Nubank. Mas como assim? E eu assim olhando, e a Silvia como? Não, por que eu não posso ter uma conta? Não, mas é que eu quero guardar esses R$800 que eu tenho guardado na carteira na conta. A Silvia falou, não, mas Gui, daí você tem que pagar para deixar o dinheiro na conta. Os R$800 na carteira, perto da tua cama ali, ninguém precisa pagar nada. Não, mas por que eu não posso ter uma conta no banco, no Nubank? Exatamente. Então, só olha o que você tá consegue falando. ver. Eu escutei isso ontem às 7 da noite, eu não entendi da onde veio essa ideia de ter uma conta no Nubank. Olha o que o Kleber me fala aqui agora. Não que o Gui vai fazer isso, né? Mas com um jovem de 14 anos, ele consegue um crédito de 2, 3 mil muito rápido, Marcelo. Ele pega 2 mil e já vai lá pro jogo eletrônico. Daí ele perde, ele já abre noutra conta e vai. Daqui a pouco os pais estão vendo uma dívida de 20, 30 mil. Eu atendi um jovem, 16 anos. Os pais tiveram que pagar 25 mil. Só que daí os pais acham que pagando resolveu o problema. Não é a hora de pagar. É hora de chamar esse filho, vamos para tratamento e vamos negociar isso daí. Porque se eu pago e não tem nenhum mecanismo de tratamento, ele vai recair. Porque ele tem muito fácil acesso à recaída da droga. O usuário de crack, ele tem que ir lá buscar. Certo, Marcelo? O dependente de jogo, não. A droga tá na cabeceira da cama dele.
Tá dentro do quarto dele. Você já tá tratando mesmo? Sim, tem Jura, no já consultório, tem? pelo menos E uma são vez mais por semana. jovens que estão jogando? Jovens. Eu atendi um universitário, semana é isso que eu atendi, que é universitário que faz engenharia de software. Atendi adolescente de 16 anos, há umas 2 semanas, mas aí eu peço apoio de terapia. Daí eu encaminho, tem uma terapeuta que eu trabalho, ela chama Aline Coraça, ela é da cidade de Campinas, e a Aline ela faz tudo online, ela trabalha com essa parte da dependência de jogos muito bem, então ela faz todo o monitoramento com a família, trabalha principalmente, Marcelo, é importante conversar com os pais, né, Roberto? A dependência traz algo que é devastador para o núcleo familiar, além do prejuízo financeiro, que chama-se manipulação. O dependente, ele é muito manipulador. Então ele manipula os pais, não vou fazer mais, podem pagar a dívida, eu garanto, deixa para mim, eu estou mudado. Se não tiver um acompanhamento, alguém que monitore esses passos dele, ele vai ter recaída, porque é fácil acesso a esse perfil de droga que é o jogo tecnológico. E tentar resolver sozinho também dificilmente vai conseguir, Impossível, porque houve uma modulação do cérebro. E aí vem os fatores genéticos. Não é uma questão só de força de vontade. Não é só comportamental, né? Porque tem fator genético. Então por isso que é aquela história, se eu usar maconha, eu posso ficar viciado? Eu não sei como é que é o teu cérebro no teu histórico prévio. Se o teu tataravô lá era um dependente de álcool, você tem modulação, você tem facilidade para se tornar um dependente de maconha. Então, esse histórico, qualquer psicoativa, qualquer. E essa que eles trazem hoje aqui, os jogos podem ser o novo crack, isso é devastador. Outra questão que eu queria entender melhor a relação é relacionamentos amorosos e suicídio. Também é muito comum essa conexão. Pessoas que se veem desesperadas com o término de um casamento ou de um namoro. A gente vê tanto no noticiário, às vezes até matam, né? O ex-companheiro, a ex-companheira, geralmente, né? É o homem que acaba matando a ex-companheira e se matam em seguida. O que acontece com o cérebro e com esse equilíbrio emocional do ser humano associado à paixão e essa dependência emocional que se cria do outro, né? O bom, né, Marcelo, é que a gente não faz pauta aqui, né? Mas vamos falar para os pais de novo, né? Então é importante, Roberta, que os pais preparem os seus filhos para lidar com uma coisa que a vida nos mostra a você, mostra para o Marquinho, para mim, para o Marcelo, chama-se frustração. Se os pais não prepararem os filhos para as frustrações diárias, acontece isso. É o pai, na nossa época, né, Marcelo? A gente ganhava, viu, Roberto? A gente ganhava um tênis lá por ano, ganhava um presente de aniversário e se passasse de ano, ganhava um de Natal, 2. Né? Hoje, Roberto, eu vejo os pais chegando no consultório e dizendo assim, não, ele quer o iPhone último tipo para ele poder estudar, então não tem o merecimento. Se ele, sem o iPhone último tipo, não está estudando, com o iPhone último tipo, é que ele não vai estudar. E os pais se perdem aí. E os pais começam a presentear para que o filho não sofra, que o filho tenha tudo aquilo que eles não tiveram. Quando chega no primeiro relacionamento da adolescência, a namorada diz assim, não, eu não quero assim, eu tô indo embora. E aí eles se perdem. Aí vem o mecanismo de frustração. E aí vem o quê? A impulsividade que é inerente a esse processo da juventude do jovem. E aí ele tem fácil acesso ao álcool. E aí a gente começa a entender o suicídio na adolescência e por que as dificuldades de relacionamento estão maiores hoje. Por conta do mecanismo da frustração. Então o primeiro, mais importante, mais saudável que a gente espera no modelo de relacionamento é o núcleo familiar. Né? Os pais, os filhos repetem aquilo que eles veem dos pais. Então eu sempre falo, Marcelo, que problema de marido e mulher, você que está nos ouvindo, se resolve no quarto, com a porta trancada. Problema pais e filhos se resolve na sala com todo mundo presente. Quando um casal fica em instabilidade, onde é que eles resolvem o problema? Na sala. Com os filhos presentes. E os filhos presenciam esse modelo disfuncional e inconscientemente começam a replicar nas suas vidas. Então, por isso que muitas vezes alguns crimes passionais também têm modelos ou de abuso ou de distratos no núcleo familiar de base. Por isso que nós somos o exemplo. E aí, Marcelo, tem a nobreza de uma paciente que um dia me falou uma coisa que eu levo comigo sempre. Ela diz assim, Dr. Kleber, o senhor sabia que filho a gente carrega 9 meses na barriga, 2 anos no colo e o resto da vida nas costas? Olha a responsabilidade que o filho traz. Então, para quem está nos ouvindo, a minha professora de psiquiatria infantil, a doutora Séries lá em Pelotas, Roberta, ela falava assim, nós éramos 5 reis, ela falava assim, meus meninos, vocês já pararam para pensar que vocês faziam uma prova para entrar no vestibular? Vocês fazem uma prova para tirar a carteira de motorista? Deveria ter prova para ser pai e mãe. Olha. A simplicidade dela estava corretíssima. E acho que muitos não passariam. Por isso, ela falava isso. Ela falava isso. Por quê? Por isso a importância do planejamento. Então, que as pessoas planejem seus filhos para que a gente consiga também, de uma forma, reduzir sofrimento mental. Né? Que os pais estejam... E assim, Marcelo, primeiro, a criança vê o pai através dos olhos da mãe. É a mãe quem apresenta o pai para o filho. Então, meu filho... Teu pai é um caminhoneiro, viaja a semana inteira, mas no sábado ele tá com a gente. Teu pai nos cuida, ele é responsável. A criança embute um pai bom. Meu filho, teu pai, aquele jaguara, fica o dia inteiro no bar, tá bebendo, safado, não cuida da gente. A criança já embute um pai ruim.
Então, por isso que a importância do núcleo. E a Melanie Klein, que é uma discípula do Freud, ela falava que os pais têm que ser suficientemente bons, Marcelo. Olha que linda palavra. Suficientemente bons. Não é perfeito. Porque não tem, né? Porque nós temos as nossas falhas. Então, se a gente tiver esse olhar com os filhos, Roberta, e é o que eu acredito, que eu vejo mais, cada vez mais jovens. Se a gente parar para pensar, Marcelo, se o teu filho chegasse hoje e falasse assim, ô pai, filho 13 anos lá, vou sair aqui para dar uma volta no quarteirão, 10 horas da noite, o que você falaria para ele? Não, hoje não, 10 horas, é muito longe. Tarde, muito perigo, né? Não é hora. Aí, Roberta, para você que está nos assistindo, ele pega esse bairro aqui, ó, chamado smartphone, e vai pro quarto dele e entra nesse bairro. Com quem que ele caminha nesse bairro? O que que ele vê nesse bairro? Então, o que que é mais perigoso? É ele dar uma volta no quarteirão ou ele entrar no quarto? É esse mais aqui. perigoso. E você consegue entender, daí a gente consegue entender a dinâmica de relacionamentos que vêm sofríveis e com dificuldades. Por quê? Eles estão se isolando, vivendo num mundo extremamente virtual. Porque, assim, é interessante, Marcelo, chega um paciente lá e diz assim, não, eu tenho 3 amigos. Meu melhor amigo mora em Fortaleza, outro em São Paulo, e eu aqui. Vocês se conhecem? Nunca nos vimos. Porque eles não conseguem, eles não lidam com frustração. Quando o colega cobra ele, cai a internet. Desliga o celular. Ah, minha internet estava instável. Eles não têm o mecanismo de interagir e de lidar com frustração de relacionamento também. Não só afetivo, mas relacionamento de amigos também que ocorrem. Então, por isso que é importante a gente estar trazendo assunto de pais, né, Roberto? Porque o que eu vejo, os pais precisam se posicionar. Limite, Marcelo. Limite não é bater. Bater é uma agressão, mas os pais têm que dar limite para os seus filhos. E o limite é diário, a todo momento. Ou então, faça a prova para não ter filho, né? Mas teve filho, tem que trazer limite diário para os filhos. Isso é muito importante, Roberto. Tem muito peso aí do comportamento, então, né? Porque quando eu perguntei sobre os relacionamentos, fiquei pensando que algumas pessoas podem ter dificuldade de lidar com o que acontece com o próprio organismo e com o cérebro numa situação, por exemplo, de paixão. A pessoa nunca sentiu aquilo e ela fica completamente perdida com aquilo e aí sofre uma frustração e aquilo é muito intenso. Qual que é o modelo dessa pessoa? Né? Por isso a gente precisa entender lá de trás. Né? Relacionamento não é foto, relacionamento é filme. Eu preciso entender isso lá de trás. Como é que foi a vida dele? Aí chegou nessa foto aqui. Né? Mas como é que foi? Como é que foi esse caminhar? O que aconteceu? Ah, a pessoa passou por um processo de abandono, quando os pais abandonam. Então, meu primeiro vínculo foi de abandono. Será que eu consigo lidar? Será que foi trabalhado esse abandono? Como que eu sinto isso para o meu relacionamento futuro? Então, por isso que é importante compreender a história de vida. E assim a gente consegue ter um... Aí está a importância também de fazer a psicoterapia. Sem dúvida, imprescindível. O acompanhamento imprescindível. Do medicamento também, mas da terapia sempre, Freud, né, Marcelo, dizia uma coisa que eu acho linda. O Freud dizia assim, se todas as pessoas fizessem terapia, não haveriam guerras no mundo. Porque o que é a guerra? A guerra eu projeto no Marcelo a minha frustração. Mas a minha frustração pode ter sido algo mal resolvido lá com meu pai. Sim. Se eu faço terapia, a terapia vai dizer, mas peraí, você vai querer bater lá no Marcelo? Pare, vamos entender. Era que você tá com raiva lá do teu pai. Por quê? O cérebro, Roberta, ele é atemporal para traumas. Isso é importante. O cérebro não sabe o que é dia e o que é noite. Muito menos que a tua ansiedade é de agora e não que você tá revivenciando a ansiedade da adolescência. Então, o que a terapia faz? Ela ressignifica aquela ansiedade da adolescência, dizendo assim, Marcelo, lá com 15 anos, você não tinha muito mecanismo. O que você fez foi dentro do teu possível. Fica tranquilo, tá mais ou menos resolvido agora. Você tira um peso e fala, ufa, agora eu entendi. E eu vou me preparar para a situação que está acontecendo agora. Que vem daqui em diante. As coisas são atemporais. São atemporais. Eu vou na psicóloga porque o meu problema é atemporal. Aconteceu lá em 17, para mim foi antes de ontem. Porque pro teu cérebro é assim. Pro teu cérebro é assim. Mas ela te ajuda a entender que tá em 2017. Tá lá e não tá aqui. Não tá aqui. Isso aí. São 7h48, vamos fazer uma pausa rapidinho e a gente já volta para concluir a conversa. São 7h50, a gente está falando sobre saúde mental com o Dr. Kleber Ferreira e eu queria, acho que a gente até já conversou sobre isso, mas acho tão interessante quando você explica, né, a diferença entre as depressões, porque a gente pensa na depressão sempre como aquela coisa da pessoa ficar melancólica, triste, mas existem outros tipos de depressão, que às vezes até dificulta para a pessoa identificar que está com depressão. Então vamos lá, né, Roberto, falar um pouquinho também dos estigmas que existem com a psiquiatria. Nós aceitamos, né, Marcelo, que o pulmão adoeça. E aí quando o pulmão adoece, todo mundo entende até que se precisar tomar bezetacil, toma. Vai lá e toma um antibiótico na veia. Nós aceitamos que o coração adoece. Veja, Marcelo, hoje, né, Roberto, eles pegam uma serra-fita, abrem o peito no meio, tira esse que tá meia boca, põe um novinho, ou melhor, e costura, e todo mundo aceita. Por que o cérebro, que faz parte dessa mesma máquina que é o corpo humano, não pode adoecer? E cérebro adoece muito mais que pulmão e muito mais que coração. Só que as pessoas ainda olham a psiquiatria pelo olhar de Hollywood. O louco, o insano, o psicopata, e não como uma doença da era moderna. E o cérebro, Roberto, é o que mais consome energia. Por isso que uma pessoa que tem ansiedade, ela está sempre cansada, porque ela fica pensando, o excesso de pensamento no futuro, em coisas que vão acontecer, que talvez aconteçam, isso vai consumindo energia. Ela fica sentada, chega no final do dia, ela fala assim,
parece que eu corri uma maratona. Isso E de mesmo. cada 5 pessoas com ansiedade, Roberta, quando não tratada, 3 vão para depressão. E a depressão não é aquela tristeza que a gente sente. A depressão, ela compromete a nossa vida numa intensidade mais profunda. Eu começo a ter, e aí eu acho que a depressão traz uma coisa que é devastadora, né, Marcelo? Começa a trazer uma procrastinação, mas traz um sentimento de incompetência. Eu me sinto incompetente como pai, como profissional, como empresário, como amigo. Aí eu começo a me isolar e vem o desespero. Toda aquela dinâmica, ela volta. Mas não é uma questão de incompetência, é porque ela traz insegurança. Então, quando você começa a notar que aquela tristeza está te trazendo um isolamento e uma insegurança para a tomada de decisões, aí é o momento de uma intervenção. E nem sempre a depressão vai vir com medicação. Uma depressão leve é comprovado que atividade física, mindfulness, yoga, técnica de respiração. Alimentação Alimentação, e por que a alimentação é importante? O Marcelo sabe dessa também, Marcelo. Também. 90% da serotonina é produzida no intestino, não é no cérebro. É o gut brain. Então, o intestino é o segundo cérebro. Então, tudo que eu me alimento de forma saudável, eu melhoro o aporte de serotonina para o cérebro. E aí eu tive no evento com a Melissa Jacquard, que é a referência mundial em psiquiatria nutricional. E aí perguntaram para ela, a melhor dieta que tem é a dieta mediterrânea? Ela falou, não, não é dieta mediterrânea. Todo mundo parou assim na sala, nós estávamos numa bubble, que eram 40 psiquiatras do mundo. Ela falou assim, a melhor dieta, Marcelo, é aquela que contempla alimentos mais saudáveis da sua região. Olha que coisa linda. Porra, que lindo. E você é o pai da dieta do Olha Paraná. lá. O queijo lá de White Marsum, o feijão preto de Prudentópolis, o mel. Eles foram pro terroir, eles foram vai pra tua terra, o que Isso é aí. melhor na tua isso aí. região, na tua Agora, comunidade. Você imagina, Roberto, eu vou falar para um paciente meu, ó, você tem que comer castanhas colhidas por freiras virgens à noite no sereno. Ah, Não vai conseguir, Vai conseguir. comer castanha. Então, o que a gente precisa? Ter esse cuidado com a e com a alimentação. riqueza que a gente tem aqui de Exatamente. alimentos no Brasil, dá para substituir tudo numa Totalmente. dieta A nossa mediterrânea. dieta é boa. Então, e a gente volta por que a gente traz isso, né, Roberta? Porque a gente sabe hoje que não adianta você usar medicações. A medicação, Marcelo, e quero falar aos ouvintes, ela não resolve. Num processo de depressão. A medicação, ela ajuda. Agora, se eu cuidar do sono, se eu cuidar da alimentação, se eu fizer atividade física e se eu fizer uma psicoterapia, a medicação vai resolver num processo associado à estratégia de mudança de hábitos Isso de vida. explica o fracasso de alguns tratamentos, porque tem gente que Totalmente. toma medicamento a vida inteira e não Totalmente. consegue sair. E aí tem uma área bonita da medicina que eu tenho me dedicado agora mais, Marcelo, que chama-se suplementação. Eu tenho entendido agora suplementação e eu consegui compreender através de vários estudos de um curso que eu venho fazendo que a suplementação é o seguinte, Roberta, não adianta eu dar remédio para construir uma parede de serotonina se o meu tijolo, que é o que vai formar a serotonina, tá faltando ferro dentro dele, tá faltando magnésio dentro dele, tá faltando... Então a suplementação é como se fosse um cimento que dá qualidade na formação da serotonina. Por que as pessoas querem hoje? Todo mundo quer tomar remédio, mas ninguém quer fazer atividade física. Então, se a pessoa faz atividade física e ela consegue suplementar, a dose de antidepressivo acaba sendo menor e o tempo de uso também é menor. É uma busca por pílula mágica, né? A vida é Não assim, quer né? praticar atividade física, também não quer cozinhar, É. aí acaba comendo qualquer coisa, né? É a geração fast food, né? Tudo tem que Tem. ser pra ontem, mas antes do almoço, né, Roberto? Não pode ser pra depois do almoço. Mas né? essa história que foi interessante do remédio, né, que eu falei. Nós tomamos um remedinho, nós dois aqui. Qual que é o remédio? Prostric? Pristique. Desvenlafaxina. Já largamos. Uma boa Eu dose. pela mas nós- fibromialgia. A minha me fez mal, E fez foi mal. coincidência Nós que largamos o troço. não Mas é tive que interessante. trocar. Quando eu fui tomar esse remédio, que eu tava não tava tão bom na cabeça lá, minha saúde mental não tava lá Kleber. E daí eu vi que eu tava lendo sobre isso, que é assim, não, você tem, como você fica se preocupando com uma coisa que não precisa, pode ser que nem aconteça, você vai, Consome energia. então é o dia inteiro, daí tinha uma analogia muito legal, sabe o que que é? É ficar com o carro rodando parado. Então você vai queimando tua Gastando energia. tudo. E quando vem um problema, você não tem nem, é dopamina? Pode ser serotonina, dopamina e noradrenalina. Você não os tem mais isso neurotransmissores. para discutir o problema. Já queimou tudo daquilo. Então daí eu fiquei pensando, então não é para criar mais, não. É para tipo blindar o que você tem aí, né, para os problemas da vida. E é interessante isso. Hoje é o dia que eu mais vou treinar na minha história da vida. Hoje é a primeira vez que eu vou nadar 6 mil metros em piscina sem parar. Hoje eu vou nadar 6 mil metros, vou nadar 2 horas sem parar. E é muito forte a cabeça, porque para nadar 6 mil metros, no que eu não posso pensar? No que eu me concentro? Eu vou aguentar, eu não vou quebrar. E a gente quebra na cabeça, não quebra no pulmão. Eu não quebro no braço. Eu não quebro de sede, porque eu já tô tomando água, já me hidratei ontem. Dá para dar uma paradinha, pôr um gel na boca. Mas o grande problema de aguentar nadar 2 mil metros hoje, 6 mil metros hoje, é aqui, ó. Eu acho lindo isso, Marcelo. Acho lindo mesmo, porque o cérebro quer mostrar que você tem competência, mas o teu corpo quer conforto. O teu corpo não quer sair da zona de conforto. Então ele quer tranquilidade, vai doer. Aí tu vai assim, cara, vai doer, mas eu tô preparado. Eu tomei água, comi macarrão. Eu falo isso porque eu faço jiu-jitsu todo dia, né, Marcelo? E o jiu-jitsu me ensinou isso. O jiu-jitsu mudou minha vida.
para ensinar isso, que é o meu cérebro que manda no corpo, não é o corpo que manda no cérebro. Então as pessoas que muitas vezes estão em casa nessa hora, mas eu não vou lá fazer uma caminhada de 10 minutos, por quê? Estão alimentando o corpo. Agora, se ela entender que quando o cérebro está ativo, o cérebro te faz tomar decisões mais sábias. Quando você nada 2 mais, fala assim, cara, não tenho o que eu não dou conta. Isso. Posso fazer uma reunião com quem for, decidir o que tiver que decidir, que eu tô seguro, porque eu sei da minha capacidade física que impacta na mental. Então, acho que das coisas mais lindas é isso, Marcelo. Hoje, Legal. o quanto a atividade física é importante para gestores para tomar decisões. Olha. Quando a gente tem alguma coisa desregulada, né, no cérebro desse ponto de vista químico, a gente ouve falar dos nomes, mas não entende muito bem a diferença Neurotransmissores. entre uma coisa e outra. Você falou de serotonina, Isso. de dopamina E e de noradrenalina. Isso. Rapidamente, o que, Tá. que é cada um desses? Serotonina para o humor, dopamina, disposição e noradrenalina, energia. Tá? Quando desequilibra, o que acontece? Esse é o perfil dos antidepressivos. Quando você usou lá desvenlafaxina, a desvenlafaxina vai ter uma ação em serotonina e noradrenalina. Você vai usar sertralina. Sertralina vai ter ação só em serotonina. Então, essa modulação. Só que o que eu vejo, Roberta, não adianta nós pensarmos só nos neurotransmissores se não pensar em hábitos de vida. Então, eu venho cada vez mais. Eu tenho uma fama lá em Guarapava, Marcelo. Os pacientes falam assim, eu vou lá no Dr. Kleber porque ele dá pouco remédio. Mas não é que eu dou pouco remédio. Eu digo para os pacientes, se você não mudar seus hábitos de vida, você vai ter que ficar usando medicação. E aí, o que acaba acontecendo, Marcelo? Dentro das linguagens metafóricas. O paciente me pergunta assim, por que você vai me dar remédio? Eu digo para ele, você chegou aqui porque você está numa insolação. E você me pediu para tirar da insolação. E eu te falei que eu não consigo tirar da insolação. Mas eu te falei que eu posso te ajudar. Para você que está nos ouvindo, quem está no momento de insolação, Marcelo, um óculos de sol não te tira da insolação. Mas ele te dá um grande conforto para enxergar uma saída. O medicamento é um óculos de sol. Então que as pessoas tenham a leitura de entender que tem momentos da vida que a gente precisa de óculos de sol. Mas ele não pode ser permanente. Sim, mas o óculos de sol, pra mim, pra ela, olha, a gente não tem nem os seus problemas dela, os meus. Eu gostei muito, porque assim, eu tomei porque eu tava queimando. Não, Sim. eu tô queimando. Tava na insolação. Eu tô na insolação, preciso sair desse troço aqui. Mas depois, olha que interessante, eu nem falei com meus médicos. Eu fui gradativamente Reduzindo. escondendo e tirando, tirei tudo, já não tenho mais de 6 meses, 7 meses. Mas é interessante, depois de um tempo, eu me senti um pouco, como é que o pão fica embatumado, né? É o bolo, né? É o bolo. Batumou. Botumou. Eu ficava meio assim. Murcho. Não é que eu fiquei murcho. Eu fiquei com menos tesão em tudo. Mas eu não tinha mais pico. Eu falei, não, mas eu tô muito assim normal, assim. Esse azul do Kleber não é tão azul. Esse doce de leite é roca com 2C, mas pra mim é com C só. Puta, é legal ser mel, lambuzeia aqui. É legal, mas podia ser mais legal. Então parece que o remédio, ele me deixou em todos os quesitos. A música não é tão linda, o carro não tá tão A lindo. gente chama isso, Marcelo, de embotamento. São perfis de antidepressivos mais antigos. Ó, tem uma palavra pra isso. É embotamento. Ou seja, você estava com humor 4 e o teu normal é o 8. Você começou a usar um perfil de antidepressivo que te levou para 6. Você fala assim, Kleber, eu tô melhor porque você estava olhando o 4, mas eu não tô mais chegando no 8. Esse é um perfil de antidepressivo que traz esse embotamento. Faz parte isso. Olha, é o processo. Por isso que é perda parcial ou importante. total da sensibilidade. Pode, É um tipo Pode. de definição, pode. que é o É um embotamento. embotamento. Legal. Acabou? Embotamento. 8 horas. Nossa A gente tem Senhora! Deixa tem que ligado. terminar. Deixa ligado, pô. Vamos encerrando. Infelizmente, o tempo é curto para conversar com o Dr. Kleber. É sempre assim, né? Nossa. Muito obrigada Passou. pela tua presença. Obrigado de coração a você, Roberta. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, Tem do que carinho que agradecer, vocês né? nos Sim, recebem é. aqui. Né? Obrigado, Marquinho, aí sempre pilotando as máquinas, né? E muito obrigado a cada ouvinte que permitiu que nós pudéssemos entrar nas casas e levar informação. Bom fim de isso aí. semana para os ouvintes. Até segunda. Bom final de semana, até segunda.